Vamos colaborar com o Cauê, né? Que ele vai fazer a música Cativar, que todos nós conhecemos. Bom, vou ter que tirar o óculos para eu ler aqui, aí eu tiro o óculos e não vejo vocês. Partindo do princípio que nada acontece por acaso, que estamos com as pessoas certas, como fica o casamento acidental, sendo a família muito importante? Interessante, é o que eu ponderei na fala, essa classificação que Martins Peralva coloca, ele chama de acidental. Talvez a palavra acidental não seja adequada no sentido estrito da palavra, porque nada é casual, é causal. Mas existem elementos causais que, de certa forma, são programações que nós alteramos uma vez aqui na Terra. Nós temos uma programação encarnatória. Se nós observarmos a questão 258 do Livro dos Espíritos, lá se pergunta se o espírito tem consciência do que vai lhe acontecer quando da sua existência corporal. E eles respondem uma resposta maior, mas resumidamente eles dizem que o próprio espírito escolhe o gênero de provas pelo qual quer passar. Considerando que ele escolhe o gênero de provas, na questão seguinte, a 259, Kardec pergunta, então tudo que nos acontece na vida corpórea foi adredemente escolhido? E eles respondem, tudo não é a palavra. Escolhestes as grandes causas, os gêneros, aquelas que irão significar ajustes, correções na vossa existência. Agora, eles acrescentam, os atos comezinhos e outras ações são fruto do vosso livre-arbítrio. Então vejamos que, uma vez escolhendo um gênero, as espécies, eu posso muitas vezes mudá-las aqui na Terra. E posso fazer novas escolhas. Então, quando Martins Peralva fala de casamento acidental, ele diz, aquele fruto do livre-arbítrio relativo. Ou seja,
Programei-me um consórcio com uma determinada pessoa, mas aqui na Terra eu me consorciei com outra pessoa, por motivos vários, que seja de uma paixão fulminante a interesses diversos. Consorciei-me com outra pessoa. Fugi, aspas, a uma programação anterior. Não quer dizer que com isso, quando eu me encontrar com essa pessoa, eu tenho que deixar outra, não é isso. Significa que com essa outra eu criei laços que eu não teria. Mas a partir do momento que criamos esse consórcio, nós então criamos laços também. E ajustamo-nos posteriormente com essas outras pessoas com as quais havia programado a convivência e a existência. Nós temos que perceber que nós somos seres imortais. Se nós somos imortais, o tempo é o que menos importa. Porque pensemos, o que é imortal? Não tem fim, não morre. Ou seja, nós não teremos um fim, em tese. Se eu não tenho um fim, a maior parte da minha vida sempre será a que eu não vivi. Porque eu estou sempre mais perto do início do que do não fim. Então o tempo é algo que não se cronometra numa estrutura imortal. Uma encarnação, outra encarnação, outra encarnação. Não é uma contagem de tempo, necessariamente. Então, posso sim diferir compromissos que deveria ajustar aqui para outros momentos em função de mudanças de rota que eu mesmo criei estando encarnado. E criei uma outra estrutura que diferia aquela convivência que seria naquela encarnação para um outro momento, para uma outra encarnação, se assim ainda se fizer necessário. Então, a gente fica muito preocupado com a questão de tempo, porque uma vez encarnados, tempo para nós passa a ser quantitativo. Quando numa estrutura de imortalidade, o tempo nunca será quantitativo, ele será qualitativo. E se nós observarmos bem essa questão de tempo, nós não temos uma medida de tempo efetiva. Tudo que nós usamos para medir tempo, mede espaço. Veja, o que é um dia? Um dia é um tempo de 24 horas. Não, um dia é 1/365 avos do espaço que a Terra percorre em torno do Sol. Um dia é todo o espaço que a Terra percorreu em torno do seu eixo. O que é um ano? É o espaço que a Terra percorre em torno do Sol. Então, o que é o tempo? O desgaste do relógio. Isso é que é o tempo. Tempo se sente, se percebe, vive e não se mede. Principalmente numa estrutura imortal. Então, por isso é que Peralva chamou de acidental, como sendo uma escolha feita depois de uma escolha feita. Fizemos uma escolha no mundo espiritual para cá, cheguei aqui, fiz algumas mudanças de rotas. Livre-arbítrio relativo. Mas o gênero de provas, o consórcio está formando a família, continua. Só que não necessariamente agora as mesmas pessoas, por uma deliberação, uma vez encarnados. Então, é preciso perceber, quando observamos essas questões, essas duas principalmente, fica muito claro esse aspecto, digamos, dilatado das nossas escolhas e das possibilidades de reajustamento dessas escolhas para melhor ou nem sempre para melhor, uma vez encarnados. Isso não fere o aspecto aqui chamado a família como coisa importante. Sim, uma coisa importantíssima. Mas posso fazer mudança de rota a hora de consorciar-me e acabar me consorciando com alguém que eu não teria necessariamente que me consorciar. Mas acabei exercendo o livre-arbítrio e a partir daí criei sim um vínculo, criei um laço que tem que ser desenvolvido, que tem que ser vivenciado. Então é esse o aspecto que Martins Peralva explica quando ele coloca na escala dos 5 tipos de casamento, o que ele chamou de casamento acidental. Deu uma ideia para quem perguntou? Deve ter dado. Tranquilo? Beleza.
Temos mais algum ponto a observar? Só tinha essa questão? Senão a gente já faz a prece final. Simão, a gente queria fazer uma pergunta dentro dessa questão da classificação dos casamentos que o Martins Peralva fez. Quando fala casamento provacional, não seria casamento expiatório? Bom, há casamentos provacionais e há casamentos expiatórios. Como é que falaria sobre isso? Vejam só, vamos chamar de prova um gênero. Tudo que nós fazemos, em tese, é uma prova. Toda situação pela qual passamos é uma prova. Toda expiação advém de uma prova, nem toda prova advém de uma expiação. A prova é a condição que eu vou exercer para dar certo ou não a minha proposta, cumprir ou não a minha proposta. O encarnar é um aspecto provacional. O aspecto expiatório é um resgate, por assim dizer, de provas não bem cumpridas, que acaba gerando uma compulsoriedade de cumprimento. E essa compulsoriedade, essa obrigatoriedade de cumprimento, ela vem numa forma que nós chamamos expiatória. Ou seja, não há um casamento expiatório no sentido de você vai agora expiar casando. Porque aí quem está expiando é o outro também, a outra pessoa, né? Há um aspecto de necessidade de consórcio, de estar juntos. Quando o Peralva colocou casamento provacional, ele quis dizer o seguinte: duas almas devedoras, não necessariamente uma para com a outra, mas ambas devedoras para uma mesma prova, um mesmo fim. E podem as duas terem compromissos com aqueles seres que estão por vir. E aí então se consociam por provas em comum. Podem também ter provas um para com o outro, diretamente. Então o que ele quer dizer é que são casamentos que almas devedoras se sentem credoras. E aí acaba por ser algo que precisa de um refazimento de conceitos das pessoas, dos consortes, para que faça daquela convivência, daquela união, algo produtivo, útil, agradável, apesar dos percalços da própria personalidade em função das provas. Então o que ele quis colocar é que são os casamentos dentro do campo da prova de convivência. O gênero de prova é conviver. Pode ser como cônjuge, pode ser como filho, como irmãos, como pais, ou seja, a convivência é necessária como gênero. E a espécie, casamento, ou seja, cônjuge, e a espécie, filho, e a espécie, pai, e a espécie, irmãos, de um gênero chamado convivência familiar. E quando há essas provas, ou elemento provacional, ele chama então de casamentos provacionais. O aspecto expiatório, ele é aquele aspecto que eu diria coercitivo da lei de Deus. Por perda de diversas oportunidades, a coercitividade da lei de Deus já me leva a exercer um determinado tipo de situação, quase que compulsória, quase que obrigatória, dada a minha reticência, quando das minhas escolhas, em não querer exercer aquele aspecto. É como se me desse uma liberdade, me dão, na verdade, essa liberdade, mas eu não exerço a contento essa liberdade. Eu não dou uma utilidade que essa liberdade necessita. Então há algumas coisas que são coercitivas, ou seja, obrigatórias de serem vivenciadas. Não necessariamente colocar juntos obrigatórios, porque aí já teríamos uma refratariedade natural. Se colocar pessoas juntas de uma forma expiatória, não há vontade dos dois em desenvolver uma convivência harmônica. Então essa expiação não teria utilidade, não teria o aspecto educativo. A lei de Deus coercitiva, ela é por residualidade. Eu não fiz por vontade, preciso disso, a coercitividade da lei cria o aspecto expiatório. Por exemplo, uma criança pequenininha, 4 aninhos, acometida de uma doença. Os pais levam ao médico, o médico diagnostica e prescreve uma injeção. A criança de 4 anos sabe o que é uma injeção. Ela sabe que a injeção dói.
Só isso que ela sabe. E dói muito, só isso que ela sabe. E aí ela diz para o pai, ou a mãe, eu não vou tomar injeção. O pai vai dizer, vai. Ela fala, não vou. O pai vai dizer, vai. Ela vai falar, ai, tomou. Ela foi obrigada a tomar, porque ela só dimensionava a dor, o pai dimensionava o resultado. Os pais enxergavam o resultado da injeção, a criança só sentia a dor da injeção. Muitas vezes nós sentimos apenas a dor do processo, não conseguimos enxergar o resultado do processo. Nesse caso é que surge o aspecto expiatório. A necessidade que geraria resultados melhores vista de um prisma mais alto do que só da própria pessoa. Então esse é o aspecto expiatório, que não é punitivo, é um aspecto coercitivo com fins educativos. Isso é que seria o aspecto expiatório, como último grau, última ratio, né? A última razão possível para a pessoa poder exercitar aquela situação necessária a ela, por ela ter sido reticente várias vezes. E aí, nesse aspecto, o casamento, nessa ideia de Peralva, não qualificaria a ideia expiatória, mas sim provacional. Por isso ele chama casamentos provacionais. Deu uma ideia? Não serem conhecidos? Podem. Se nós olharmos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos lá uma forma adverbial em que os Espíritos dizem, ou Kardec diz, o Espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu. Veja, frequentemente, ele não usou o advérbio constantemente. Se é frequentemente, em regra, os conhecidos se associam em maior vezes. Mas há também os desconhecidos que têm em comum provas, mas não um com o outro, ambos com a mesma característica de prova. Por isso o termo, o advérbio, frequentemente, e não constantemente. Então na família nós temos espíritos com os quais já convivemos, e espíritos que podemos estar convivendo pela primeira vez, mas temos uma afinidade nas provas, não necessariamente um com o outro. Certo? Som. Vamos lá. Oi. Veja, a ideia, o filho único, a educação, a instrução, a questão não é ser filho único, é ser filho de pais de filho único. Ou seja, os pais muitas vezes criam uma redoma nesse filho único, porque é um só. Então acaba criando quase que uma dependência amorosa dos pais para com o filho. E isso cria uma redoma em que essa criança acaba vendo que o mundo é ela, que as coisas do mundo são dela. E o que vai acontecer quando essa criança for para a escola? Vai encontrar com um monte de outros filhos únicos, que também acham que o mundo é só deles. Então a ideia é mostrar que eles são únicos no aspecto de filiação, mas não são únicos no aspecto de existência. Eles são seres espirituais como quaisquer outros somos e convivemos. Agora, para os pais, acabam que gera um aspecto de compensação, de cuidar daquele filho, e gera uma condição, não é regra, mas gera muitas vezes uma condição de uma retrodependência, mútua dependência, simbiose de dependência do filho e dos pais. Então o aspecto a perceber é que se aquele, em tese, se aquele espírito encarnou como filho único, não há outros, é porque tem um motivo para isso.
A atenção dos pais voltadas para ele, porque demandaria uma atenção maior, mas não unicamente para esse fim, ou seja, para ele. É para ele aprender, educar, desenvolver-se, sabendo que, embora seja único filho, veja, único filho, ele não é filho único, porque tem vários outros filhos de outros pais, ou seja, ele não é uma pessoa, única pessoa no mundo, ele é uma pessoa que ocupa o seu lugar no mundo, como as outras pessoas também ocupam o seu lugar no mundo. E isso também se aplica para quaisquer quantidades de filhos, ou seja, se 1, se 2, se 3, se 4, não interessa. O que interessa é que o aspecto educativo é para uma formação de uma personalidade para viver em sociedade e não viver numa redoma. Quando observamos a questão 110 do livro Consolador, que Emmanuel vai dizer que o lar é a melhor escola, ele vai dizer, os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Nas escolas, nas faculdades, diz ele, forma-se a base do conhecimento, na família a base do caráter. Então veja como ele trabalha essa questão 110, cuja pergunta é qual a melhor escola existente no mundo para a preparação das almas chegadas à Terra? E ele vai dizer, ainda é o lar. Então, a ideia de formar o lar, os filhos, a educação dos filhos, é para que eles vivam numa estrutura social. Por isso, quando se trata de família, na questão 775, está dentro do contexto de lei de sociedade. Está no conjunto das leis morais, lei de sociedade, porque é a célula máter, é a célula mãe. Se você olhar uma sociedade conservadora, porque as famílias que a compõem são conservadoras. Uma sociedade liberal, as famílias que a compõem também são liberais. É um processo reflexivo. Então, se observa essa chegada dos filhos, das almas, dos espíritos, para um processo educativo, para a convivência social. É muito comum as mães dizerem assim, isso é muito, fala de mãe. Eu crio meus filhos para o mundo. Aí pergunta para a mãe, o que é mundo? Ela fala, minha casa. Então o aspecto é perceber que o mundo é mais do que as paredes de uma casa. É perceber que a relação consanguínea, a relação, digamos, biológica, não cria espíritos. É perceber que eu como pai, a mãe como mãe, contribuímos para a formação de um corpo, não para a formação de um espírito. Como dizia Khalil Gibran, no livro Profeta, quando pediram a ele, fale-nos dos filhos, ele escreveu, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma, vêm através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertencem. E ele acrescenta, vós pais sois arcos, vossos filhos são flechas. Quanto mais se dobra um arco, mais longe se arremessa uma flecha. Dobrai-vos, pais, como arcos vivos que são, e arremessai vossos filhos rumo à eternidade. Então veja a lógica que ele utiliza. Eu desconfio que ele andou estudando reencarnação, mas a lógica que ele usa é justamente essa. Vem através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Então esse é o aspecto final do processo educativo. Esse despertencimento pessoal para um senso de pertencimento coletivo. Formando as pessoas uma família e não formando uma só pessoa. E é preciso estabelecer esse aspecto. As mães entendem muito bem isso. Eu falo que mãe tem 3 momentos significativos de ruptura desse poder sobre os filhos. O primeiro é o corte do cordão umbilical. Há uma sensação de, agora está fora do mundo, está aqui no mundo, fora de mim. Antes estava aqui dentro, protegido. Veja. Então tem uma, aspas, perda. A segunda, a desamamentação. Não precisa mais de mim.
Não precisa mais, não precisa mais. E a terceira, quando aquela uma vem casar com meu filho. Está tirando de mim, perdi o poder materno. Então vejam, porque a gente tem que perceber essa estrutura. E aí independe se é filho único, se são mais, é perceber esse aspecto, que nós somos contribuintes, obviamente educadores, como pais, mas contribuintes para o processo de educação e crescimento daqueles que aqui chamamos filhos, mas que são espíritos individualizados e apartados de nós mesmos em termos de descendência. Deu uma ideia? Oi, eu vou fazer uma pergunta que pediram para eu fazer. Tranquilo. Um casal se conhecem, tá? Namora um pouco tempo, ela fica grávida e nasce uma criança. Os pais do casal não se dão bem, não combinam, tá? Não conseguem viver junto. A pergunta: por que essa criança veio? Para unir a família ou foi um acidente de percurso? Não é minha pergunta. Não tem problema. Vejam, não existe acidente de percurso. Acidente, nesse sentido que se dá, seria como que jogar por terra a equanimidade das leis de Deus. A onisciência que Deus traz pressupõe que há uma ordem de conhecimento de tudo. Essa onisciência, ela leva à perenidade, à eternidade. A eternidade leva à imutabilidade. Então, as leis de Deus, conforme a questão 615 do Livro dos Espíritos, são eternas e imutáveis, como o próprio Criador. Sem isso, nós não teríamos estabilidade na existência. Então, não existe acidentes na estabilidade. O acidente seria como que tirar de Deus a onisciência. Então, não haveria como ser um ato de acidente. Podemos dizer um ato inconsequente dos dois que geraram, aspas, geraram um filho. Numa inconsequência de duas pessoas que não se dão bem e ainda assim abrem as comportas reencarnatórias para um espírito. Mas, por não haver acidentes na lei, e ter havido um processo fecundativo, um espírito que precisa passar por provas desse gênero, se encarna. Ligado a um ou a outro, ligado aos dois, ou ligado à circunstância, à situação pela qual ele precisa passar. Mas não acidente. Não um caso fortuito, não um descuido de Deus. Tudo dentro das regras da lei de Deus. O que precisa se avaliar é que esses dois, agora pai e mãe, agiram de maneira inconsequente, não mediram as consequências do ato. O espírito Ivan de Albuquerque, no livro Cântico da Juventude, pela psicografia do Raul Teixeira, ele fala com relação aos jovens e à sexualidade, o exercício da sexualidade. Ele diz aos jovens que a questão do exercício da sexualidade, do ato sexual, ela é algo que diz respeito apenas aos dois, mas devem os dois estarem cientes e preparados para as consequências biológicas e psicológicas que advirão do ato. A consequência biológica é a gravidez. A psicológica é a responsabilidade por todo esse processo. Então, é uma questão de maturidade, mesmo em casais, casados. É uma questão de maturidade. Tem um momento para isso, o momento em que há uma maturidade para o exercício de maternidade e paternidade responsáveis. Então, muitas vezes, esse tipo de situação, pura e simplesmente por atração física, e não por uma questão de afinidade emocional, psicológica que seja, muitas vezes esse processo leva à fecundação e há uma encarnação de espírito que precisa desse tipo de prova.
Não quer dizer que o espírito criou a situação, quer dizer que a situação propiciou para aquele espírito exercer a prova, mas não criou-se uma situação para isso, aspas, aproveitou-se a situação para isso, aspas, esse aproveitou-se, porque tudo é adequadamente ajustado. Deu uma ideia? Simão, na pergunta 695, tem dois aspectos que me chamam a atenção. Eu queria que vocês se estendessem sobre eles. O primeiro diz respeito à questão de permanente em relação à doutrina espírita com a indissolubilidade do casamento. E a segunda, dentro da mesma pergunta, por que é que Allan Kardec colocou dois seres e não homem e mulher? Perfeito. Essa questão 695, ela fala do casamento. Ele pergunta, o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei natural? Veja, ele evoca a lei natural, ele não traz as leis humanas. Ele não traz, é contrária às convenções sociais, não. Ele traz a lei natural. E o que é a lei natural? É a questão 614 do Livro dos Espíritos. O que se entende por lei natural? É a única e verdadeira lei criada por Deus para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então, quando ele coloca o casamento no rol das leis naturais, quando ele pergunta, é contrário à lei natural? A resposta dada pelos Espíritos coloca como dentro da lei natural. É um progresso na marcha da humanidade, é a resposta. Mostrando então que essa ideia do casamento, ela faz parte da lei natural. Aí dá para entender o que é permanente. Porque a lei natural, é a questão 615, é eterna e imutável. Porque pergunta-se na 615, a lei de Deus é eterna? E eles respondem, é eterna e imutável quanto o próprio Criador. Então, veja, a imutabilidade da lei dá a ideia do permanente. Agora, o que é o permanente? O casamento, instituição civil ou a união entre duas almas? Porque quando ele coloca a forma vocativa, isto é, veja, o casamento, isto é, a união permanente, ele não está se referindo à convencionalidade da instituição civil chamada casamento. Ele está se referindo ao motivo pelo qual a união se dá. E qual o único motivo perene? Amor. Quais são os motivos que levam a pessoa a se casar? Quais? Beleza física? Leva a se casar? Leva. E leva a se descasar tão logo vira um colchão amarrado. Veja, motivo, beleza física. Carência leva a casamento? No sentido institucional? Leva, não leva? Carente, um ombro amigo. Veja. Fuga leva a casamento? Não aguento mais ficar em casa, meus pais. Veja. Interesse financeiro leva a casamento? Veja. Amor leva a casamento? Desses 5, qual é perene? E aí, foi o que eu disse antes, quanto tempo dura um casamento? Quanto tempo durar o motivo que levou ao casamento? O motivo era interesse financeiro. Agora eu já tenho dinheiro, preciso continuar casado? O interesse era beleza física, ficaram feios. Vai continuar casado? O motivo era fuga, já estou equilibrado, preciso ficar casado? Era carência, já sou dono de mim mesmo, preciso continuar casado? Então veja, o motivo que leva ao casamento é o motivo que leva ao término do casamento, quando esse motivo termina. E o amor, quando termina? Então isso é a união permanente. É essa forma vocativa que Kardec foi colocar. O casamento, em outras palavras, não instituição, o casamento, união entre dois seres, união permanente entre dois seres, ou seja, a união cujo amálgama é o sentimento do amor. Esse não acaba.
Agora, a paixão acaba. O difícil é que a gente muitas vezes confunde amor com paixão. O adolescente, então, eu nunca vi, né? Ele encontra o maior amor da vida dele uma vez por semana, né? Porque confunde. E muitas vezes nós confundimos carência com amor, confundimos o apaixonamento com amor e achamos que o amor acabou. O amor materno, paterno, filial acaba. O amor entre irmãos acaba. Então o amor entre pessoas não acaba, porque o amor ele é eterno. Agora, eu crio muitas confusões, achando que é amor. E aí, muitas vezes eu digo, o amor acabou. Não, ele nunca existiu. Eu achei que era, mas era um apaixonamento. Porque o amor, ele não tem necessariamente o fogo da paixão eternamente. As pessoas que se amam têm lá os seus momentos de maior ou menor apaixonamento. Mas no menor apaixonamento o amor está lá, no maior apaixonamento o amor está lá. Agora, quando é só apaixonamento, no maior apaixonamento as pessoas ficam, no menor cai fora, porque não tem o amor. Então esse é o sentido do permanente, é o que advém da própria lei natural. E a ideia de dois seres, é interessante esse ponto, é muito interessante, porque Kardec poderia ter perguntado, o casamento, isto é, a união entre homem e mulher. Mas ele disse, a união permanente entre dois seres, porque o que une os seres é o quê? O sentimento, o amor, independentemente da indumentária física. O que vai fazer com que essas pessoas se consorciem no sentido de permanentes seres, é o afeto que eles trazem. E aí não independe de indumentária. Vejam só, Kardec já ponderava isso no século XIX, em que ele chama a atenção para a afetuosidade, e não para o aspecto só puro e simples biológico. Ele já chamava a atenção para o aspecto mental, emocional, com uma simples pergunta, união permanente entre dois seres. Porque o que está sendo unido são dois espíritos, duas almas, que trazem a energia da sexualidade, mas não necessariamente a questão heterogênea do sexo, no sentido de estrutura anatômica. Então é preciso a gente observar esse aspecto. Muito boa essa observação, porque isso realmente Kardec deixou aberto. Dois seres. Não significa no aspecto de permissividades, não é isso. Ele está chamando a atenção para o aspecto da afetuosidade. E é o afeto, o amor, a fachada física não é o ponto fundamental. É a similaridade de sentimento entre dois seres, que podem estar encarnados numa mesma estrutura, homem, mulher. Ou em estrutura homem, estrutura mulher, estrutura homem, estrutura homem, estrutura mulher, são dois seres encarnados. Conforme observamos a questão 200, 201, 202 do Livro dos Espíritos. Tem sexo os espíritos? Não da forma que imaginais. Há entre eles o afeto. Vejam como eles constroem a resposta. Não da forma que imaginais. Há entre eles afeto. Veja, a afetuosidade. Pode um espírito encarnar ora no corpo de homem, ora no corpo de mulher? Questão 201? Sim. Resumidamente, 202. Faz diferença para o espírito encarnar num ou no outro? Isso independe. Vai depender da sua condição de cumprir a sua prova. Veja. Mas o ponto que é comum é o afeto. E é o que precisamos observar, o afeto. A respeitabilidade ao sentimento, ao afeto. Então é algo muito importante, muito significativo essa sua observação, porque realmente Kardec deixou esse espaço na pergunta feita. União permanente entre dois seres. Deu uma ideia? Legal. Oi. Eu quero saber por que andam existindo tantos relacionamentos abusivos e se isso são provas, ou a pessoa deve buscar sair disso. Perfeito. Veja o termo, relacionamento abusivo.
nada abusivo está de acordo com a lei natural. Porque o abusivo significa que alguém está prejudicando alguém. Alguém está submetendo um outro alguém a uma situação que ele não gostaria de estar. Está criando estados de, por assim dizer, aviltamento dos valores próprios. Está diminuindo a outra pessoa. Então é preciso observar que isso não é uma questão de prova, isso é uma questão de caráter. Ninguém tem por prova se submeter a ninguém. Relacionamentos difíceis é normal acontecer. Mas é preciso a pessoa observar qual o nível dessa dificuldade. Se somos pessoas subjugadas a outra, que integridade moral eu tenho sendo subjugado? E que integridade moral tem aquele que subjuga? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado, e numa relação entre pessoas é preciso haver a respeitabilidade e o bem-estar. Bem-estar de ambos, bem-estar da convivência. Ah, então devo me separar ou não? Isso é outra questão. Mas Dona Teresa de Brito, Espírito, no livro Vereda Familiar, psicografia de Raul Teixeira, no capítulo 16, ela dá um título, Consciência e Separação. E ela faz uma análise do estado de consciência e faz uma análise da separação. E vai dizer que a separação não é o primeiro ponto a ser evocado quando há dificuldades no relacionamento. E deve ser trazida à baila quando a relação descamba. Ela usa esse verbo, descambar. Descamba para agressão física ou moral. Aí tem que se pensar uma questão de consciência. Então, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas, Simão, eu tenho uma relação de dependência financeira. Veja, várias situações que precisam ser avaliadas. Mas a que preço? Quanto está sendo pago por essa dependência financeira para ser subjugado emocionalmente? Para ser aviltado nos seus valores? Será que esse preço não é muito alto? Então é preciso nós observarmos isso, porque ninguém está na terra para ser subjugado a ninguém, ninguém está na terra para sofrer. Estamos aqui para crescer. E uma relação que não permite o crescimento, que utilidade teria? Qual a utilidade de uma relação perniciosa, aviltante? Qual a utilidade disso para o crescimento do espírito? Mas lógico, cada caso é um caso, cada momento é um momento. Há pessoas que não têm a força de personalidade para romper, há pessoas que não têm um suporte para poder se apoiar, e aí acaba levando uma relação aviltante por tempos. Mas é preciso buscar apoio para esse fim, que seja apoio psicológico, apoio de amizade, apoio espiritual que seja, mas é preciso a pessoa avaliar, é uma questão de consciência. Vale a pena? Estou crescendo com isso? Tudo nós temos que pensar. O que isso contribui para o meu crescimento? Em termos de crescimento, que eu digo, no sentido de aprimoramento do nosso próprio processo evolutivo. Em que estou me educando nisso? Ah, estou educando a paciência. Paciência ou simplesmente o amoletamento? A subjugação. Então, pensemos muito nisso. Eu não posso falar isso de forma genérica, que sirva para todo mundo. Cada caso é um caso. O que eu posso sugerir, caso haja uma relação aviltante, procure ajuda especializada. Procure alguém que possa orientar para uma melhor convivência. Procure pessoas que tenham condições de auxiliar nessa situação. Porque cada caso é um caso. Ah, eu tenho meus filhos, não posso deixá-los criancinhas. São muitos senões que precisam ser considerados e precisam ser trabalhados. E a melhor forma é buscar pessoas que tenham condições de auxiliar aquela que passa por situação semelhante. Tá certo? Não é receita de bolo que dá para todo mundo. Simão, eu fico imaginando a família do Cristo. Você poderia falar um pouquinho da família biológica do Cristo? Você é meu amigo?
Veja, essa é uma questão que se enquadra naquelas 4 questões que Kardec observa na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele escreve no primeiro parágrafo o seguinte: as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, as predições e o ensino moral. Dessas 5, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. E a questão de família biológica está lá no ato comum da vida do Cristo. Ou seja, são questões controversas. Porque eu posso dizer que ele teve irmãos, baseado na palavra aramaica em Mateus, ou mesmo grega dos outros, que significa irmão, irmão, e também significa irmão como parente. Então, se eu quiser tomar a palavra como irmão consanguíneo, eu falo que ele teve irmãos. Se eu quiser tomar a palavra como parente, parentela, eu vou dizer que não, podia ser primo. Veja, controverso. Então, são situações que nós entramos numa discussão que nunca sairemos, porque ela não tem começo e fim. Posso dizer que ele teve irmãos depois que ele nasceu? Em tese, sim. Por que depois que ele nasceu? Porque o texto diz que ele era o primogênito. Se ele era o primogênito, é o primeiro de uma genitura, e não unigênito. Unigênito seria único, mas foi primogênito, então é o primeiro da genitura. Então teve outros. Agora, quais? Não, o Evangelho diz que os seus irmãos eram Maria, Tiago, Judas. Tá, pode ser irmão, mas pode ser os seus primos, porque a palavra é a mesma. Lá primo, parente, sobrinho, irmão é a mesma palavra. Então isso gera as controvérsias. O importante não é saber se ele tinha irmãos, é saber que ele trouxe a família universal como família consanguínea. Naquela passagem em que ele está em casa de Pedro, e chegam até ele as pessoas dizendo, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E ele mesmo responde, olhando para as pessoas, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, é minha mãe, são meus irmãos. Em outras palavras, ele não rebaixou a família ao nível dos estranhos, ele elevou os estranhos ao nível da sua família. Em vez de chamar a sua família de estranhos, ele chamou os estranhos de família. E isso é muito mais belo do que ficar discutindo se era biológico ou se não era biológico. Os atos comuns, Jesus nasceu em Belém? Não, nasceu em Nazaré. Quem diz que nasceu em Belém, prova pelo Evangelho de Lucas. Quem diz que nasceu em Nazaré, prova pelo Evangelho de Lucas. Controverso. O importante não é onde ele nasceu, é que ele nasceu. E um nascimento muito mais belo, porque a forma que foi contado o nascimento de Jesus é uma forma incomum. Se nós observarmos o Evangelho de Lucas, veremos que os pastores estavam dormindo ao relento e aparecem anjos dizendo, eis que vos trago novas de grandes alegrias. Eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Jesus o Salvador. Veja, vos nasceu. O verbo nascer é um verbo intransitivo. É um verbo que não se conjuga colocando complemento. Diferente dos verbos transitivos, que precisam de um complemento verbal. Por exemplo, o verbo gostar. Se eu disser eu gosto, vocês entenderam? Vão perguntar o quê? De quê? Porque o verbo gostar é transitivo, ele precisa de complemento. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. O verbo nascer é intransitivo, ele não precisa de complemento. Se eu disser o Simão nasceu, deu para entender? Se eu disser eu nasci, deu para entender? Mas Jesus não, quando ele nasceu, o verbo intransitivo nascer foi dado uma transitividade. Foi dito, vos nasceu. Ninguém nasce para os outros, só nasce para si mesmo. Ele foi o único que nasceu para os outros. Quando eu nasci, meu pai deve ter falado assim, olha, o Simão nasceu. Meu pai não disse assim, vos nasceu. E ninguém diz que ninguém nasceu para ninguém. Mas quando os anjos foram dizer que Jesus nasceu, eles não disseram, eis que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Eles disseram, vos nasceu. Mais do que saber se foi em Belém, se foi em Nazaré, é saber que foi para nós. Isso é sair da controvérsia. Então, Kardec foi muito preciso quando ele separa isso, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, colocando que os atos comuns, os milagres, as predições e as palavras que se viram para estabelecimento de dogmas são controversas e não cabe trazer para o nosso dia a dia.
Mas ele diz, mas a última, a moral, essa é inatacável. E é sobre essa árvore que buscaremos a sombra para nos alojar. Ou seja, a moral do Cristo, o ensino que ele trouxe. É muito mais importante do que esses elementos que eu chamaria de adjacentes, que em nada contribuem para a mensagem que ele trouxe. Diferentemente da mensagem que contribui para a nossa vida, para o nosso crescimento. Então, por isso é que entrar por esse caminho é tentar fazer aquilo que Jesus pediu para não fazer. Fermento dos fariseus. Fuja do fermento dos fariseus, ou seja, fuja das discussões estéreis, das discussões que avoluma, mas que não traz nenhuma consistência, nenhum conteúdo. Porque o fermento ele nunca dá massa, ele só aumenta a massa que já existe. O fermento ele dá volume a uma massa, mas ele não dá consistência a uma massa. Ou seja, fermento dos fariseus, discussões que avolumam os ânimos e não faz nem nada de crescer, de aumentar. Então, por isso é que a questão da família biológica ficaria num segundo plano desnecessário. Porque dá para falar que tinha, dá para falar que não tinha. Irmãos, dependendo do conceito ou da base epistemológica que a gente buscar. Deu uma ideia? Clareou? Acho que terminamos, né? Porque passamos ali às 5h30, que era o horário, né? Agradeço a vocês pela